A gente sabe que a mulher sempre teve dificuldades para se inserir no mercado de trabalho. Subordinada ao longo dos anos, desde o início da civilização, a mulher sofreu com opressão e discriminação em razão do gênero e pela forma da sociedade compreender o seu papel. Na área da comunicação, isso não é diferente. Seja publicitária, jornalista, cineasta ou relações públicas, elas ainda enfrentam adversidades na carreira. E hoje, nós iremos mostrar um pouco mais sobre esse papel da mulher no mercado da comunicação. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Eu lembro que tem uma festa de aniversário da minha família, eu preciso resgatar isso, tá em VHS. Eu tô com o microfone e eu tô entrevistando as pessoas no final da festa e perguntando por que elas estão limpando, perguntando se elas são amarelinhos, na época do governo, acho que 1994, sei lá. Eu tô com o microfone todo descabelado. Por que você tá limpando? Você é amarelinho, então acho que dali já dá pra ver que... Você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Sempre fui assim, sempre doidinha. Não me imagino fazendo outra coisa, porque eu acho que a comunicação dá pra gente um dinamismo que eu acho que a nossa vida precisa. Se a gente fica condicionado a fazer a mesma coisa todos os dias, sempre, eu acho que pra mim é não viver. Eu identifico na comunicação a maneira que a gente encontra tudo em uma só área, entendeu? Porque se você for parar para pensar, na comunicação você tem comunicação escrita, comunicação televisionada, tem a galera da rádio, tem mensagens publicitárias que passam uma mensagem pra gente, então assim, a gente encontra, e é como a gente se expressa, né? Como a gente convive com o mundo, como a gente conhece as pessoas e tudo mais, então acho que não tinha outra, a nossa fala, tudo, não tinha outra maneira que eu encontro, que eu vejo, que eu acho que me dei muito bem escolhendo por isso, não tinha outra área que eu não visualizo em nada. Legal. Às vezes eu queria ser, tipo, lidar só com o computador, mas aí eu disse que eu ia ficar muito limitada, eu ia querer matar o computador. Nós estamos aqui no Marta Falcão e nós vamos gravar a entrevista agora com a professora Beatriz Góes, que vai falar um pouquinho da rotina dela e da profissão dela como mulher na comunicação. Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Beatriz, sou professora de jornalismo e publicidade aqui na Faculdade Marta Falcão, em Manaus. O meu dia a dia com a comunicação, eu sou jornalista por formação, né? O meu dia a dia com a comunicação surgiu de uma vontade muito grande minha de fazer pesquisa. O que é fazer pesquisa? Pensar nessa comunicação que está acontecendo na atualidade, nessas novas ferramentas de comunicação, games, memes, a comunicação, essas linguagens que estão na cidade, no grafite, tentar entender isso e publicar e fazer pesquisa sobre isso. Isso me levou a dar aula, né? Aí eu descobri uma paixão, que é uma paixão de dar aula, de tentar falar e tentar entender junto com os alunos no dia a dia o que está acontecendo na comunicação, que está sendo tão importante nas eleições, na Copa, enfim, para a vida, né? Que ano você começou a dar aula? Assim, quanto tempo começou? Eu tô aqui no Marta Falcão há 2 anos. 2 anos você começou aqui, no Marta? Dei aula na UFAM antes, mas direto, assim, no Marta. Quando foi que chegou, assim, aquele ponto? Eu escolhi essa profissão. Eu quero isso aqui pra mim, pra minha vida. Qual foi aquele momento? É isso. Bom, o primeiro momento que eu lembro foi... Eu sempre tive uma facilidade muito para escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. Minha paixão pelo jornalismo começou minha paixão pela escrita. Eu queria escrever. Aí, o segundo ano do ensino médio, eu fiz numa cidadezinha que chamava Stevensville, em Michigan. Lá nos Estados Unidos, você pode escolher as disciplinas que você quer. Então, eu escolhi tinha uma disciplina que eu fazia, que era jornalismo avançado. E aí, basicamente, eu fazia o jornal da escola, lá na minha escola, chamava Lakeshore High School. E aí eu me apaixonei, porque eu tinha minha própria câmera fotográfica, me achava muito independente, eu escolhia as pautas, eu fazia. Isso para uma menina de 15 anos na época, para mim isso foi maravilhoso, assim. E a internet ainda não estava tão popularizada no Brasil, então eu voltei com essa ideia, quero fazer jornalismo desde os 15 anos, né? E aí eu fiz, nunca mudei de ideia a partir de lá.
Descobri mais tarde minha paixão pela pesquisa, mas antes disso era pela escrita. Ainda é um pouco. Se fosse dar um conselho, assim, para quem vai entrar na área de comunicação, especificamente pro geral, né, para quem vai escolher essa área, Leiam tudo, leiam do horóscopo até aqueles artigos científicos bem, sabe, pauleiros, porque isso vai abrir a linguagem de vocês, vai abrir o poder de escrita que a gente tem, isso vai facilitar na hora de, eu já vi tal palavra, e isso vai te permitir entender um pouquinho de tudo. Não necessariamente você precisa saber de tudo, mas você precisa pelo menos, isso aqui eu já vi algo, sabe? Ter pelo menos uma linha para seguir. Então eu leio bastante, é bom, a gente aprende de novo, a gente interpreta de novo, porque cada leitura é uma interpretação diferente. Tenham uma empatia, sempre. Se coloquem no lugar do outro, vocês, assim, o jornalismo, a comunicação. O povo fala, é o quarto poder e tal. Às vezes sim, outras não. Mas a gente tem um poder muito grande, a gente conta história. E a gente conta história sob o olhar de uma outra pessoa que não consegue se comunicar. A gente é a voz. Sejam humildes, sejam safos na hora que tem que ser, sabe? Não achem que porque você acredita muito naquilo, aquilo é uma verdade absoluta. A gente não tem verdade absoluta em lugar nenhum. Nem nossa, nem de nada. Então, assim, a gente precisa se entender como parte nesse processo. se você pudesse deixar um conselho para quem vai escolher comunicação, Acho que o conselho de comunicação é ter ideia de que a comunicação ela não é só os meios de comunicação de massa tradicionais. Ela não é só TV, ela não é só rádio, ela não é só jornal impresso. São importantes? São importantes, mas você entrar hoje no curso de comunicação e achar que a comunicação é só isso é muito limitado. É abrir os olhos para ver que comunicação ela está à nossa volta. Comunicação está nos memes, comunicação está nos games, comunicação está no grafite. Comunicação é essa linguagem que rodeia a gente na vida, nas cidades. Então a gente abrir um pouquinho esse pensamento e pensar, eu estou estudando comunicação, então se eu quiser fazer um TCC sobre games, eu posso. Se eu quiser fazer um TCC sobre qualquer tipo de linguagem que eu queira entender, eu posso. E a internet está aí para quebrar paradigmas, para mudar a maneira como a gente vê comunicação, né? e para as mulheres? Para as mulheres na comunicação de não esquecer esse nosso papel social. Enquanto jornalista, a gente tem um papel social, né? Um papel social de informar, um papel social de contar a verdade, mas eu acho que enquanto mulher a gente também tem um papel de estabelecer diretrizes para a gente não abrir mão de certos direitos de igualdade, direito de cada vez mais mulheres estarem em posições de poder, direito da gente não ser assediada tanto moralmente quanto sexualmente, mas eu acho que isso a gente tem que defender em todas as profissões, né? Mas enquanto comunicação, muito mais ainda nesse nosso dever social, né? Que é uma profissão que tem esse dever social com a sociedade, né? Com o povo muito forte. E especificamente para as mulheres, assim, eu acho que vale o conselho da minha primeira chefe. Não achem que vocês vão conseguir cargos altos ou salários altos vendendo corpo, vendendo uma imagem, uma falsa imagem, sabe? Eu sou uma pessoa assim, mas quando na verdade você tá ali vestindo aquele papel. No final das contas, sabe? A gente é mulher e eu acho que só o fato da gente ter nascido mulher já deixa a gente no outro patamar. Pra caramba, assim. Então é isso. Esse é o meu conselho. Meninas, sejam meninas, mulheres e sejam fortes, que a gente é, né? Mas sejam mais fortes sempre e o resto é só barulho. É o que eu sempre falo, é só barulho. Só quem sabe da gente é a gente mesmo. Tá bom? Ai, querida. Obrigada. Tchau. Beijo, tchau.